Hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 8. E como o capítulo 8, ele tem muita coisa importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual, eu vou dividi-lo em duas partes, para que você possa meditar comigo e eu possa ter um pouquinho mais de tempo até para falar. E eu tenho certeza que se você der ouvidos ao que aqui está escrito nesse capítulo 8, muita coisa vai mudar para você na sua vida. Vamos meditar então? Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor use esse capítulo 8 do livro de Romanos para falar conosco, que ele seja como luz que vem iluminar o nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, o livro de Romanos, ele é um livro que o apóstolo Paulo escreveu, destinado a uma carta escrita aos romanos, mas o conteúdo que está nela diz respeito àquelas pessoas daquele período, mas fala muito a respeito dos dias de hoje. Até porque se nós olharmos para a estratégia do diabo, ele não mudou a forma dele agir, a forma que ele vem trabalhando. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quer dizer, uma vez que eu estou em Jesus Cristo, que eu aceitei o sacrifício de Jesus, eu assumi essa nova vida, né? Então já não há mais condenação. Assim como a lei que foi dada para Moisés lá no alto do Monte Sinai, e ela então trazia toda aquelas direções, mas até então ninguém foi capaz de obedecer às leis rigorosamente ao pé da letra. Então sempre havia uma falha. Então se há uma falha, há o pecado. Se há pecado, há morte. Então a lei não conseguia salvar o ser humano. Só Jesus, através do seu sacrifício, foi capaz de restaurar a comunhão. Por isso que o apóstolo começa esse capítulo dizendo: não há mais nenhuma condenação que possa nos separar de Deus. O bispo Macedo diz assim: nenhuma condenação há. Paulo mostra aos cristãos de Roma que antes do Senhor Jesus sacrificar a sua vida na cruz, recebendo a punição do pecado em nosso lugar, não havia esperança de salvação para ninguém, pois todos estavam sujeitos à condenação imposta pela lei. Mas quando o pecado se volta para Deus, quando o pecador se volta para Deus com o coração totalmente arrependido, recebe a absolvição de todas as suas culpas. Portanto, não haverá julgamento para aquele cujas dívidas foram pagas na cruz. E, se não há julgamento, tampouco haverá condenação. Somente aqueles que estão vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo estão livres da condenação, pois são estes que estão em Jesus Cristo. Muitos pensam que estão em Jesus por serem membros ou frequentadores de uma igreja, ou por servirem a Deus. Porém, estão enganados. Estar em Jesus é ser nascido de Deus e viver em obediência aos seus pensamentos. Por isso que o cristianismo, seguir Jesus, vai muito além de uma placa religiosa, de uma igreja onde você possa frequentar. Diz respeito a quem você é e a quem você serve. Por isso a importância de você estar verificando a sua vida de acordo com essas palavras. E aí no 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Quer dizer, depois de Adão e Eva terem pecado, então foi introduzido o pecado no ser humano. Então todos os filhos que Adão e Eva tiveram, todos eles já nasciam no pecado, já nasciam distantes de Deus. Por consequência, todos os seres humanos vieram com esse problema, o problema do pecado. Então, é necessário que o ser humano se aproxime novamente de Deus. Bom, se Deus é espírito, como é que eu vou me aproximar de Deus sendo carne, sendo carnal ainda nos meus pecados?
Por isso que a lei, ela veio para tentar salvar o ser humano, mas ninguém foi capaz de obedecê-la à risca. Então, o ser humano continuou um pecador. Ele conseguiu o perdão, né, assim por dizer, quando ele sacrificava um animal, ele transferia aquele pecado que ele havia cometido para o animal. E o animal morria em seu lugar. Porém, toda vez que ele pecava, ele tinha que sacrificar um novo animal para poder ser perdoado. E assim por diante. Era um ciclo sem fim. Animais que se fartava para poder apagar os pecados do ser humano. Porque imagine, eu acabei de sacrificar um animal aqui agora, acabei de ser perdoado. Pronto, estou livre. Quando viro as costas, aí eu encontro uma pessoa que eu tenho raiva dela. Porque ela me prejudicou, porque ela me fez mal. E aí eu olho para ela, já julgo, e talvez essa pessoa me fale alguma coisa, me magoa, eu teria que voltar lá de novo para sacrificar de novo, porque aquele que eu fiz já não foi válido. Então, você consegue entender o motivo do porquê o Senhor Jesus veio como sacrifício? Ele nos traz ao livramento de toda a lei e também do nosso pecado. E aí ele diz no 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja a necessidade de se nascer do Espírito. Lá nos evangelhos, se eu não estou em erro, no evangelho de João, ele diz assim, que todo que é nascido da carne é carne, e todo que é nascido do Espírito é Espírito. O nascido da carne, qual é o problema? O nascido da carne, ele não consegue, por exemplo, perdoar, ele não consegue se firmar nos caminhos do Senhor Jesus. Ele hoje faz promessas porque ele está sofrendo, ele quer entregar a vida dele. Então, ele até entrega a vida, mas no dia seguinte ele toma ela de volta. Se há vícios, hoje ele vence o vício, amanhã ele se entrega de novo aos vícios. Então, para o nascido da carne, ele andar nos caminhos de Deus é muito difícil. Mas o nascido do Espírito, não. O nascido do Espírito, ele termina por vencer. Ele consegue vencer aquela mágoa, perdoando. Ele consegue ter bons olhos para com as coisas. Ele consegue orar por aqueles que perseguem a ele. Ele consegue fazer o que o nascido da carne não consegue. Por isso que o nascido de Deus, ele consegue vencer o mundo, porque ele está ligado com Deus. Então, ele vem falando no 5, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer dizer, assim como eu acabei de explicar, né? O nascido da carne não tem jeito. Ele vai sempre se inclinar para as coisas da carne. Um exemplo, né? Digamos que você tem amigos, e esses amigos são má influências para você. Se você é nascido da carne, esses amigos vão te influenciar a fazer tudo que é errado. Por mais que no dia anterior você diga assim, olha, não vou mais andar com aquelas pessoas, elas só me fazem mal, elas me fazem praticar o que é mal, elas me afastam de Deus, não quero mais. Mas elas vêm e convidam você, elas chamam você, e o apelo que elas fazem é forte. E por você ser nascido da carne, você termina cedendo e novamente você cai no mesmo erro. Já quando a pessoa é nascida do Espírito, o que acontece? Esses amigos deixam de ser amigo, literalmente. Mesmo que eles venham fazer um apelo para você andar com eles, ou ir para uma festa, ou fazer alguma coisa de errado, você tem força para falar que não. Diante de uma tentação, por exemplo, o nascido da carne, diante da tentação, ele termina sendo fraco e cai. Ele cede àquela tentação, porque ela é mais forte do que ele. O nascido do Espírito, ele vai ser tentado também, mas ele vai buscar força em Deus e vai conseguir resistir àquela tentação. Então Deus o livra daquela tentação. Então essas são as vantagens de ser nascido de Deus. E uma coisa, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quem nasceu do Espírito, então essa pessoa transmite vida. Ela dentro dela tem paz. Digamos, os problemas que acontecem para o nascido da carne vão acontecer também para o nascido do Espírito. Ambos vão sofrer com vários tipos de problemas. Mas aonde vai estar a diferença? A diferença vai ser que o nascido da carne, ele vai ficar ansioso, vai ter medo, ele não vai conseguir superar aquela dor, a perda de alguém, a perda de alguma coisa.
e o nascido do Espírito diferente. Mesmo que ele enfrente os mesmos problemas que o nascido da carne, ele vai superar aquele problema. É uma perda de uma pessoa, o Espírito Santo vai confortá-lo. Então, há uma diferença dentro dessa pessoa. A diferença no agir, reagir diante das situações. E olha o que ele diz agora no 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, quanta coisa aqui que nos causa temor e também, ao mesmo tempo, alegria. Quer dizer, o que é nascido da carne não consegue agradar a Deus. Quer dizer, ele termina agradando a carne, a vontade dele. E, consequentemente, agrada o diabo. Então, o que é nascido do Espírito termina por agradar o Espírito. Naturalmente, vai fazer tudo contra a sua vontade. Às vezes, sua vontade é se vingar, é fazer mal aos outros, é desejar que aquele próximo seu venha a ser retribuído com o dobro do que ele deseja de mal para você. Mas o nascido de Deus, pelo contrário, vai abençoar. Aquela pessoa está te desejando mal e você está abençoando ela. No entanto, olha só o que ele diz. Aquele que ainda está na carne, fazendo as coisas da carne, esse tal não tem o Espírito de Deus habitando nele. Até porque, vamos lá destrinchar, Espírito Santo. Então eu só posso ter o Espírito Santo se eu andar em santidade. Eu não posso estar fazendo minha vontade, fazendo tudo de errado e achar que eu vou ter o Espírito Santo em mim. É uma ilusão, é um engano. Por isso que ele fala, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu não sou de Cristo, então eu sou de outro, eu sou do mal, eu sou entregue ao mal. Por isso que nós não podemos andar enganados. O Espírito Santo não engana ninguém. Se você está andando no Espírito, está fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza que Deus é com você. Agora, se você está fazendo sua vontade, se você contraria e desobedece a palavra de Deus, não tem outro meio, você está entregue às mãos do próprio mal. Então ele diz no 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Veja que poderoso, né? O Espírito Santo que habita em nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo que trouxe vida ao Senhor Jesus quando ele foi sepultado morto. Então ressuscitou ele, trouxe vida para ele. É o mesmo Espírito que habita em nós. É o Espírito da criação. Esse Espírito tem muito poder. Eu até queria ler aqui o comentário que o Bispo Macedo faz desse versículo do 8 ao 9, né? Os que estão na carne. O apóstolo Paulo é incisivo em suas declarações, porque muitos cristãos não eram sinceros em suas conversões. Apesar de alguns professarem a fé, ainda continuavam entregues aos prazeres da carne, inclinados às emoções do coração. É isso que acontece com muitos cristãos que conhecem a palavra da verdade, passam anos na igreja, mas não conseguem colocar a vida no centro da vontade de Deus. Vivem na mornidão espiritual e, por isso, não conseguem receber o Espírito Santo. São os chamados filhos da carne, que sempre resistem à direção do Espírito. Estes estão sempre envolvidos em contendas e vivem murmurando ou reclamando da igreja, do pastor e dos demais. Além disso, nunca estão satisfeitos com nada e sempre arranjam motivo para criticar. Alguns tentam enganar a outros ou a si mesmo, dizendo que são cheios do Espírito Santo, mas suas atitudes revelam sua verdadeira natureza. Você, eu, todos nós, se queremos agradar a Deus, temos que estar no centro da vontade de Deus. O 12.
De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Como que eu posso mortificar as obras do meu corpo? Como é que eu posso mortificar as minhas vontades? O batismo nas águas tem por esse objetivo: o sepultar da velha criatura naquelas águas batismais. Então, meu velho eu, minha velha natureza, aquela natureza difícil, aquele feitio ruim, ele é sepultado naquelas águas para que o Espírito Santo possa gerar dentro de mim um novo homem, nascido do Espírito. Quer dizer, eu vou mudar, vai haver uma transformação interior. No 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, aquele que realmente é filho de Deus, não é todos são filhos de Deus? Claro que não. Mas são filhos de Deus aqueles que Deus os guia. Essa pessoa é diferente. Olha o 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por que escravos? Porque todo mundo que comete pecado se transforma no escravo desse pecado. Ele não comete uma vez só, ele comete várias. E enquanto ele continua preso a essa situação, ele é escravo dele, refém desses pecados, desse sentimento. Por exemplo, a pessoa que carrega o ódio, ela se transforma num refém do ódio. Ela se transforma num refém, uma escrava desse sentimento. Mas quando ela decide abandonar esse sentimento e perdoar, ela então lava o seu coração, né? E aí ela se transforma nesse filho. Por isso que somos então adotados. Por que adotados? Porque antes éramos nascidos da carne, agora fomos gerados pelo Espírito Santo. Se antes estávamos longe de Deus, agora estamos perto. Se antes éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Mas somos filhos e herdeiros através do Senhor Jesus. No 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quer dizer, não há ninguém que venha confirmar e falar assim, não, de fato, o fulano de tal tem o Espírito Santo. Não. Porque hoje eu posso convencer você que você tem o Espírito Santo. Vem outro que amanhã vai te convencer que não tem. Mas o Espírito Santo dentro de nós nos dá testemunho. É uma certeza, não é sentimento. É uma certeza. Eu tenho certeza de algo. Eu tenho certeza dessa informação. Porque o Espírito Santo confirma em mim. Por isso que o Espírito Santo é a mente de Deus junto com a nossa. Nós passamos a pensar como Ele. Nós não temos a sabedoria deste mundo. Esse mundo é muito sábio. Por exemplo, o ser humano criou o avião, cria navios, cria uma tecnologia enorme, mas o ser humano não é sábio para as coisas de Deus. Então, a sabedoria que Deus dá vem do Espírito. Por isso que ele fala que o próprio Espírito testifica com o nosso. E se nós, no 17, somos filhos, somos logo os herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Jesus falou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas deveríamos ficar felizes por isso, porque ele venceu o mundo. Então, naturalmente, quem está em Jesus também vence. Você pode vencer neste mundo não através das conquistas. Elas são materiais, são terrenas e temporárias. Mas a vitória maior do cristão é ele chegar nos céus. É a vitória dele nas mãos. Por isso que ele fala que somos filhos, mas também herdeiros. Nós passamos a herdar os céus. Veja que Abraão, ele andou como peregrino neste mundo. Mas a vontade dele, né, os olhos dele, a visão dele estava no céu, na cidade celestial. No 18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória
que nos há de ser revelada. Que maravilhoso, né? Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Quer dizer, hoje nós vivemos neste mundo, nós não fazemos ideia, não temos noção ainda do que espera cada um de nós, que estamos salvos naturalmente, na eternidade. Nós não temos uma pequena noção porque o Espírito Santo nos dá uma pontinha do que vai ser. E por isso vivemos desejando essa eternidade com Deus, mas nós não fazemos ideia do que será a eternidade com Deus. É glorioso no 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso hoje nós paramos por aqui no 21 e amanhã continuamos no 22. E aí você entende a necessidade que você tem de receber o Espírito Santo e principalmente como ele diz aqui, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Veja que o diabo ele consegue ganhar muito espaço na vida daquelas pessoas que fazem a sua própria vontade, seguem a sua própria vontade. Infelizmente, muitas pessoas pensam que por estar na igreja, elas estão salvas, estão se enganando. Elas sabem, no fundo, elas sabem que estão perdidas e que precisam de salvação. Espero ter ajudado você. Tome sua decisão. Se há necessidade de batizar nas águas, então procure o pastor urgentemente e faça isso ainda hoje, se possível, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você.